Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente, né? Em nome de todos os homens que se faz presente aqui na casa. Quero cumprimentar a vereadora Carmélia, em nome de todas as mulheres presentes também aqui nesta casa. Senhor presidente, eu acho muito importante que possamos, né, ter a oportunidade para estar falando um pouco do trabalho que nós vemos desenvolvendo durante esse período que estamos à frente da pasta, né, de Agricultura e Meio Ambiente do nosso município. Hoje, né, eu trouxe algumas realizações que esta secretaria, né, veio conseguir junto à administração, mas com o apoio desta casa, porque algumas leis que foram aprovadas aqui por esta casa vai possibilitar que o nosso município passe a acessar ou a pleitear, né, recursos e bens para a nossa cidade. Como eu vi um vereador aqui fazer um requerimento sobre um caminhão compactador. Mas esses caminhões, para vir para um município, é preciso que os municípios tenham pelo menos um plano de gerenciamento integrado de resíduo sólido. E, graças a Deus, hoje esse plano acaba de ser aprovado em segunda votação. Um plano que nós devemos há quase 2 anos e meio trabalhando para conseguir, porque era um tabu. Inclusive, o município foi até citado pelo Ministério Público, porque não tinha, quando nós assumimos, nem sequer uma carta de intenção de produzir esse plano. E o Ministério Público chegou a nos notificar para isso. Então, hoje, para a gente, é muito importante, porque houve uns editais de caminhões compactador, e Maikinic não pôde pleitear, não pôde nem sequer se cadastrar, porque não tinha esse plano aprovado. Então, desde já, fica também os meus agradecimentos, né, a esta casa pela aprovação desta lei, que muito irá nos ajudar. No ano de 2015, o nosso município aprovou o Código Ambiental. Juliano, né, acho que fez parte, esteve aqui, e ele sabe da importância e da luta que é para os municípios que tenham, porque os nossos comerciantes, que dependem de licenciamento ambiental, eles precisavam vir para Salvador, para o INEMA, dependendo, tinha que estar indo, né, várias vezes, e o custo para um proprietário de um pequeno comércio, ou até mesmo de um proprietário para tirar uma certidão de regularização de solo, ficava muito caro, pela burocracia que se tem e pelo distanciamento e dificuldades que tínhamos para conseguir. Só que a lei foi aprovada, mas existem algumas outras leis para poder regulamentar, né, e colocar em funcionamento o código. Então, assim, quando nós assumimos a secretaria, praticamente nós assumimos uma secretaria que não tinha nada de estrutura. Nem mesmo um computador para se fazer uma certidão, não se tinha nada. Então, devagarzinho, a gente foi, né, com o apoio do prefeito, colocando em ordem a casa. Hoje, a nossa secretaria ela está estruturada documentalmente para pleitear, e agora com o plano, né,
a partir do momento que nós terminarmos de encaminhar junto ao Ministério Público para pleitear qualquer reivindicação que seja para a recuperação do rio, que eu vi falando muitos aqui, e é um projeto que a gente tem, mas a gente sabe que é caro, depende de profissionais capacitados, depende de estrutura para se fazer isso. E você não inicia uma recuperação de um rio, onde se tem um esgoto de uma cidade, onde se tem várias situações, você não consegue despoluir ele sem que você tenha estruturas, sem que você tenha leis vigentes, sem que você tenha projetos, e são vários, para que isso venha a acontecer. Nós fizemos, desde o ano de 2018, nós pleiteamos junto a um edital na Secretaria de Desenvolvimento Rural, onde conseguimos 10 mil mudas de árvores frutíferas e nativas para que fossem doadas para os pequenos produtores, para aqueles que são produtores de água, porque eu acredito que quem preserva uma nascente, quem zela de uma nascente, ele é um produtor de água. E, em alguns lugares, pessoas hoje estão recebendo para cuidar, para preservar. E nós fizemos isso, nós conseguimos. Só que o Estado ele é burocrático. Já tem mais de um ano que essas mudas estão liberadas, já tentamos agendamento várias vezes na biofábrica em Itabuna para fazer a extração dessas mudas, e sempre tem alguma coisa, é greve, é falta de pagamento, é falta de pessoal, é falta das mudas, mas nós temos hoje lá, simplesmente esperando um momento que seja agendado, para que a gente pega, porque o meu sonho, eu acredito que seja o sonho dos moradores aqui de Maiquinique, é que consigamos implantar um mini cinturão verde em torno do rio Maiquinique, onde cada proprietário assuma essa responsabilidade de estar contribuindo juntamente com o poder público. Quando nós assumimos aqui, nós tínhamos um problema de barramentos de afluentes do rio Maiquinique. Muitas pessoas barravam simplesmente, a água está diminuindo. Então, o cara ia lá, o proprietário chegava lá, barrava aquela água que desce para o rio, sem ter um conhecimento, muitas vezes, outras vezes, sem sequer consultar a secretaria, porque ele está cometendo um crime ambiental. E nós fomos conversar com essas pessoas. Ao invés de nós irmos punir, nós fomos conversar, nós fomos dialogar com esses proprietários, explicar para eles da importância de ter um acompanhamento da secretaria para fazer esse tipo de intervenção, principalmente no desmatamento de matas ciliares do rio Maiquinique e das nascentes. E nós conseguimos diminuir isso. Na outra gestão, chegou a quebrar barragens, porque estava uma situação, uns fazendeiros estavam tendo água e os outros demais de baixo não tinham, por causa das intervenções por meio de crimes ambientais. Então, a gente tem procurado, por mais que muitas vezes o trabalho, as pessoas não vê, não é gritante, mas nós estamos trabalhando, nós estamos estruturando a nossa secretaria, para que possamos desenvolver, para que os futuros gestores tenham a condição de assumir uma pasta que tenha, no mínimo, acesso melhor do que o caminho que nós temos traçado, que nós temos trilhado até aqui. Além desses convênios, nós temos outros convênios também. O município de Maiquinique, ele tem muito minério. E existem algumas empresas que estavam aqui há muitos anos. E, participando em Salvador de uma plenária, eu conheci alguém que me perguntou qual era a arrecadação do município da Cefem. Quanto é que nós recebíamos
né, tendo em vista que nós temos empresas, né, que é conhecida nacionalmente aqui do município. E eu não vou mentir, eu não tinha conhecimento. Eu falei, olha, eu não tenho conhecimento, eu vou estudar essa situação para poder ver. Quando nós fomos analisar, o Mike Nick ele não recebia. Ele recebia o normal. Então, já vai fazer agora, a gente fomos para Salvador algumas vezes, reunimos, né, antes era o DNPM, hoje é a Agência Nacional de Mineração. Nós fizemos a adesão, né, isso, junto ao DNPM. Em Salvador já foi encaminhado para Brasília, e olhando, está concluso. Não sei ainda o resultado, porque essa taxa, uma vez que nós conseguimos, ela vem em forma de recursos para ajudar na infraestrutura de estradas, melhoramentos, né, nessas questões, porque o município ele é um produtor, né, e ele precisa, de alguma maneira, ser compensado pelos danos do Pacífico que se tem com a extração de minérios. Né. Então, a gente está só aguardando, né, e que são atividades, são trabalhos que a gente vem fazendo, né, para conseguir dar este melhoramento. O município, a secretaria em si, ela não tem uma renda fixa, ela não tem uma dotação orçamentária que entra na secretaria, como tem educação, saúde, ela não tem. E, pelo fato do município não emitir licenciamento ambiental, entre outras, o município não recebia nada. Então, a partir da nossa gestão, né, a gente encaminhou um projeto de lei, tendo em vista que foi criado o Código Ambiental, e esta casa aprovou a criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente. Né? E aí, através da criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente, a gente foi toda aquela questão dos trâmites e tal. A gente conseguiu abrir a conta hoje com o CNPJ do Fundo Municipal. Através desse fundo, nós já adquirimos algumas estruturas físicas para a secretaria, inclusive para viagem, entre outras locomoção, porque a gente não tinha nada disso. Começamos a promover alguns cursos de recuperações de nascentes, com cadastramento de nascentes, em parceria com o IF Baiano, que hoje é um instituto técnico que tem muito nos ajudado, e que, devido à pandemia, né, a gente teve que parar as nossas reuniões e os projetos que ali estavam sendo desenvolvidos. Essa semana mesmo eu tive em contato com o diretor, Emils, né, onde ele continua, falou, Jota, a nossa parceria está de pé. E é interessante quando se tem um município que quer avançar. Nós estávamos com 2 estagiários, né, que são estudantes do IFE e que são filhos daqui de Mike Nick, mas que também, devido à questão da pandemia, foi suspenso pela segurança de todos, não é isso? Mas a gente conseguiu uma parceria também com o IF de Almenara, onde nós conseguimos doações de mudas, né, das quais nós fizemos doações para alguns proprietários, para ajudar na parte de quem tem nascentes, né, sombreamento, né, da sua propriedade, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória da Conquista, também. A gente conseguiu lá no Horto, em Vitória da Conquista, adquirir, né, algumas mudas de árvores que também foram feitas doações, e iniciamos o plantio dessas árvores aqui nas praças. Eu acho que, né, aqui na cidade a gente preferiu plantar mais o ipê e o flamboyant, que é umas árvores mais voltadas para a cidade, né? E a gente veio desenvolvendo outras parcerias, como a questão da mecanização rural para a Secretaria de Agricultura,
onde nós fizemos bastantes, né, roças, onde nós fizemos bastante capineiras, onde nós conseguimos atender, né, entre 2020 e já agora esse ano, mais de 60 pequenos produtores, né, onde eles vêm, através da secretaria, faz um cadastro, fala para a gente qual a área que ele pretende trabalhar, o tamanho, né, se vai ser roça ou se vai ser para plantio, né, de capim, recuperação do solo, não é isso? É agendado e onde nós temos atendido a demanda que tem aparecido para a nossa secretaria, né, até o momento. Entre essas questões, nós também criamos, né, em parceria com esta casa, o Fundo Municipal de Apoio à Agricultura Familiar, que é uma lei que foi aprovada, que eram leis também, falei que no caso a gente tinha a secretaria vigente, mas não tinha as leis que regulamentavam para a gente correr atrás. Então, agora a gente estruturou realmente a secretaria, de maneira que agora a gente quer buscar recursos, quer buscar, né, maneiras de estar contribuindo com os pequenos e médios proprietários aqui da nossa cidade. Também foi aprovado aqui essa lei que é muito importante, que é a lei USIM, que é a Lei de Dispersão Municipal. Nós temos algumas queijeiras aqui no município, mas hoje apenas 2 indústrias ela é regulamentada. E os outros, infelizmente, trabalham de maneira, né, informal. Porque hoje, se você vai para o Estado, para a DAB, para poder fazer a regulamentação de uma empresa dessa, o cara fale antes mesmo de iniciar os trabalhos. Então, essa lei foi aprovada, né, com o apoio dessa casa. Nós estamos recebendo, inclusive amanhã, né, a vice-prefeita, a doutora Zaza, já tinha me avisado, está vindo algumas pessoas do SEBRAE que querem conversar com a gente sobre isso, onde a gente pretende ver a maneira, via consórcio, porque é caro. Você hoje, para ter uma queijeira regulamentada, você precisa de um veterinário, você precisa de vários técnicos, para que você tenha um selo de qualidade. Então, assim, para a gente, hoje, dos municípios aqui do Médio Sudoeste, que agrega 13, nós foi o primeiro que aprovamos a lei. Fomos os primeiros a mandar essa documentação. E tem municípios que até hoje ainda não conseguiu aprovar a lei, né, para que a gente possa novamente dar continuidade no consórcio. Porque com o consórcio, a gente conseguiria atender toda a demanda com os técnicos, né, automaticamente com todos os municípios, né, envolvidos. Assim, é um pouco, né, o presidente aí, e está aberto. Algum vereador tem alguma pergunta, quer fazer alguma colocação? Fique à vontade. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui na Câmara. Eu tenho falado da importância de que é exatamente a gente ser transparente para a comunidade, né? Trazer informação. Esse é um processo onde a gente acredita que a transparência, a gente acredita que a exposição do seu planejamento, né, como secretário, da sua secretaria, isso vai contribuir para que muitas pessoas, né, conheçam realmente o que essa secretaria vai disponibilizar para que eles possam também ter garantias em acessar. Nesse requerimento, a gente colocou também
uma, uma tentativa de conhecer um pouco mais da sua estrutura, quais são, né, o que está à disposição da secretaria como maquinário, como estrutura. Assim, vou tentar de alguma forma fazer algumas perguntas para que o senhor também possam também nos informar, mas a gente sabe da importância dessa secretaria, a gente sabe da importância dessas leis, a gente participou desse processo também, há um tempo atrás. A Maquinic sempre foi, sempre esteve, né, participando desse consórcio, na oportunidade também da criação daquele código ambiental, e eu pude acompanhar de perto, porque eu ia representando esta casa como vereador e sempre gostei de participar e pretendo continuar fazendo, né, esse papel de procurar conhecer, interagir e participar. Eu acredito que esse é um bom caminho, o diálogo, né, é uma pasta que realmente é muito importante. E, assim, a gente tem uma preocupação, naturalmente, quando o senhor falou aí a questão da despesa, mas a gente sabe que muitas das situações, muitos produtores, eles não têm condições, até mesmo, de tentar, de uma maneira, né, vamos dizer assim, sustentável, cuidar da sua própria fazenda, né? Então, muitas vezes é um pedaço de terra pequeno, onde a pessoa não tem um espaço para ele criar um gado, ele não respeita a questão da mata, né? Que é preciso ter uma parte verde ali. Então, eu sei que é muito difícil a situação de uma cidade pequena, muitos também comerciantes aí, muitas indústrias, acaba também agredindo muito o meio ambiente. Então, eu sei que essa não é uma tarefa fácil e é importante realmente a gente ter estrutura para que a própria secretaria também possa contribuir. E nessa pergunta que eu coloco aí dessa estrutura, a gente entende também, a gente acompanha um pouco, a gente recebe queixas exatamente sobre esses instrumentos, esses mecanismos que muitas vezes não têm atendido de uma maneira democrática os pequenos, né? E a gente gostaria, na verdade, de fazer esse apelo, né? Já que a gente tem esses instrumentos e muitas queixas é feitas em relação a grandes proprietários que utilizam, né? Monopolizam, na verdade. A gente fiscaliza e percebe que o trator da prefeitura serve muito aos grandes. Então, essa é uma tentativa, na verdade, de tentar democratizar esse processo, dando oportunidade exatamente aos pequenos, porque esse programa foi feito para os pequenos. Então, realmente, esta é uma preocupação, quando a gente quer saber aqui a questão da estrutura e desse planejamento, é para que, exatamente, a gente possa confrontar com essas queixas, né, que nos chegam, para que a gente possa pedir essa sensibilidade de olhar exatamente pelos pequenos. Já encerro minha participação. Obrigado, vereador. Olha, vereador, a secretaria, algumas máquinas do município, ela vem para a Secretaria de Agricultura, mas sempre estiveram lotadas na Secretaria de Transportes. Então, hoje, isso já vem, né, de quando a gente assumiu, sempre foi assim. Hoje, a nossa secretaria, ela tem os tratores. Assim, para mim é estranho a questão dessa demanda das pessoas, no caso, porque assim, hoje a gente não temos uma demanda grande. Por exemplo, eu tenho o trator, ele está fazendo um trabalho, eu tenho umas 3 pessoas que está na agenda, que menos de 15 dias eu atendo essas pessoas.
né? Então, assim, eu tenho o trator e eu creio que em menos de 15 dias eu atendo. Eu entendo a colocação do senhor, né? Mas hoje tem 2 tratores trabalhando. Um está parado e tem 2 máquinas que estão trabalhando. Dentro da minha agenda, dentro da nossa secretaria, do nosso alcance de ações, nós não temos uma demanda que esteja trazendo esse problema, até porque na democratização desses trabalhos, inclusive independente de questões de lados apartidários, nós fazemos um planejamento por regiões. Uma vez que nós saímos para fazer os trabalhos, nós fazemos os trabalhos de todo mundo. Você pode voltar, pode passar em todas as regiões, Guaraná, né, Corgo da Lama, região do Tinga, que, apesar desses tratores ter chegado há tanto tempo, nunca tinha sido feito sequer 1 metro quadrado de roça lá no Tinga. E apesar daquela situação, apesar de nós sabermos que é um local onde há uma dificuldade, nós conseguimos ir lá e houve lugares que nós fizemos, que nós conseguimos arar. E alguns lugares que nós não conseguimos, né, já tem um planejamento para que a Retro vá para terminar de abrir os caminhos, porque ali são vários lugares, vários... Né, quem chega, às vezes, não conhece a realidade, né, porque ele tem vários lugares e tem vários acessos. Então, já existe um planejamento desta Retro ir para terminar de abrir essas estradas, esses locais, para que o trator chegue para alcançar essas pessoas. Houve algumas pessoas, né, que tiveram as máquinas tiveram com eles, né, ou que estão fazendo alguns trabalhos, mas eu posso falar por aquilo que eu tenho acesso. Dentro de cá, não tem um pequeno, médio proprietário que tenha nos procurado e falar assim, eu fiquei 30 dias ou mais sem ter uma resposta. Ou eu procurei o secretário, a secretaria, e ele não nos atendeu, ou ele não nos deu uma alternativa. Eu sempre tenho procurado atender a todos, dentro daquilo que me foi colocado. Não sei se eu consegui responder para o senhor, né? Algum outro vereador? Ezequiel, fique à vontade. Primeiro, agradecer ao secretário de Meio Ambiente, Jota, pela disponibilidade em estar essa casa, falando um pouco dessa secretaria, que acredito que é de suma importância para o nosso município, uma vez que a gente sabe a luta que é em estar lutando por um meio ambiente melhor, mais agradável, e que seja preservado, que é fundamental, principalmente essa preservação no teor da nossa zona rural e também aqui na nossa cidade. O senhor falou dos tratores, secretário. São quantos tratores e quantos implementos a gente tem aqui hoje no município? Só para mim entender a quantidade. São 3 tratores. 3 tratores. São, hoje, no caso, na verdade, são 4, porque um é Pouso Alegre, né? Então, aqui hoje são 3 tratores. Na sede, né? Isso. 3 e um em zona rural. Os implementos que temos são 2 tratores, uma única grade. Só tem uma grade. Uma grade. A outra que nós trabalhamos é emprestada. Plantadeira tem também? Não veio esses implementos. Também eu queria saber um pouco sobre a organização do lixão, né, que é uma reivindicação também nacional que a gente tem, e foi aprovado o plano de resíduo, graças a Deus, já era para ser, né, isso é lei, e graças a Deus que essa casa aprovou nessa sessão, com a qual o senhor se encontra presente. Eu acredito que é de felicidade
para o senhor e também dos munícipes em estar aprovando este plano, uma vez que vem beneficiar cada vez mais o município nessa questão ambiental. Sobre o lixão, há uma programação também, há critérios lá voltada a esse lixão a céu aberto que a gente tem, como faz a parte de manutenção, como é feito. Queria que o senhor explicasse um pouquinho. Obrigado, vereador, pela pergunta. Olha, nós fizemos uma intervenção lá em parceria com a Samacá Extrativa, que hoje que ainda tem, né, os maquinários mais adequados para esse tipo de trabalho. Na verdade, esse plano de gerenciamento de sólido, ele tem algumas metas, ele tem alguns pilares, que é o que a gente pretende implementar, junto com esta casa, junto com o Conselho de Meio Ambiente, né, que, devido a essa pandemia, a gente não está, né, até mesmo reunindo, né, devido às questões, mas que agora é urgente que comece essas atividades. Da última intervenção que foi feita toda a cobertura, né, foi feita toda aquela cobertura dos lixos, e aberto 2 valas grandes, que a gente entende que, durante um período, é o que a gente vai segurar até que a gente tome as devidas providências, né? O Ministério Público também já esteve aqui. Quando a gente assumiu, né, com menos de 60 dias, a gente teve que ir responder, né, citações junto ao Ministério Público. Levamos para eles, né, os trabalhos que a gente está aqui, porque se discute também via consórcio a possibilidade de um aterro sanitário, que poderia ser entre o município de Itarantim, Potiraguá e Maiquinique, ou Itarantim, Maiquinique e Macarani. Mas isso é uma questão consórcio. E esse plano a gente vem já discutindo há mais de 1 ano e meio, né? Mas ainda não se tem uma definição disso. Mas esse problema passa com todos os outros municípios. Então, o que nós, Maiquinique, temos feito é esse trabalho em parceria com a Samacá, de fazer o aterro e abrir novos valões semi-controlado, porque, na verdade, a gente sabe que não tem condição de estar trabalhando, né, também com os valões controlados aqui. Só para finalizar, senhor presidente, a criação do horto municipal é muito importante, né, para o reflorestamento. E queria destacar também que a nossa cidade ela tem engenheiro florestal formado, e isso, para Maiquinique, é muito importante. Eu destaco até o nome Laís, filha de tia Lourdinha, né, a cabeleireira, é formada em engenharia florestal pela UESB, Universidade Estadual da Bahia. Temos também técnicos em ambientais também aqui em Maiquinique formados, e que bonita essa parceria que é feita com o IFBA também. Então, eu queria fazer um apelo, um pedido ao secretário também, que seja expandido esse leque da secretaria a essas pessoas que estão, né, que já formaram, que pode vir dar um incentivo à secretaria, que possa também ajudar nessa parceria, que tem também planos para colocar à disposição do senhor para ajudar o município, uma vez que é filho daqui também e está nesse constante, né, atenção para o meio ambiente da nossa cidade. E falando também nas mudas, quando tiver também, que seja divulgado para a sociedade, para que a sociedade, os pequenos produtores, também através da rádio, possa saber que chegaram e possa ir também fazer o cadastro, ver quais os critérios que funcionam para estar adquirindo, né, essas mudas para o reflorestamento da nossa nascente. O senhor colocou também sobre o rio, a gente vê o nosso rio Maiquinique, que está se degradando a cada dia, a situação é difícil, a poluição está sendo bem maior, porque a nossa cidade está
em crescimento, o esgoto sendo jogado no nosso rio, então precisa a gente ver o futuro da nossa água, do nosso rio. Hoje, muitas pessoas já não conhecem mais o rio Maiquinique como antes, há 20 anos atrás. Então, precisa que agora, depois deste plano, seja estudado para que a gente possa ver como salvar o nosso rio Maiquinique. E agradeço o senhor secretário pela disponibilidade. Digo que essa casa está também à disposição do senhor, nós vereadores, para estar em conjunto e lutar por uma Maiquinique melhor através da Secretaria de Agricultura. Obrigado, senhor. Algum outro vereador? Não tendo nenhum vereador, vereador Edmar? Eu quero só parabenizar a Jota. Eu tenho andado aí na zona rural, tenho visto o esforço dele como secretário do Meio Ambiente. Volta e meia eu estou passando aí, Fazenda Piabanha, Fazenda Baixa Grande, e eu vejo sim, ele sempre se empenhando aí para poder trazer melhorias aí para esses pequenos produtores. Que o senhor continue trabalhando, atendendo aí o anseio do nosso povo, principalmente dos pequenos produtores. São aqueles que não têm assim, muita condição para poder arcar, às vezes, para pagar hora de trator, como todos sabem, é caro. Então, assim, que o senhor possa estar sempre se empenhando bastante para poder atender aí o anseio desses pequenos produtores. E parabéns por ter vindo. Como o meu colega Ezequiel acabou de mencionar, as portas dessa casa ficarão abertas para quando o senhor quiser vir fazer qualquer tipo de colocação. Obrigado, senhor vereador. A gente está tendo a oportunidade de algumas vezes se encontrar aí na zona rural, E assim a gente sabe das dificuldades. Mas a gente precisa ter um pouco, de vontade naquilo que nos é proposto, E isso vocês podem ter certeza que este secretário, não falta nele a persistência, a vontade de ver as coisas acontecerem. Eu quero falar com o Ezequiel. Realmente a gente espera que a partir de agora, com esse plano, a gente consegue melhor desenvolver essas questões voltadas para o rio. É muito triste todas as vezes que a gente sai para fiscalizar, todas as vezes que a gente vai conversar com as pessoas, mas é importante que os proprietários também possam se sensibilizar um pouco mais. A gente vê algumas questões de lugares que tinha nascentes, que tinha água. Infelizmente, as pessoas destruíram, abriram, viraram pasto, colocaram os animais para pisar. Ali aquelas nascentes morreram, e muitas dessas pessoas hoje não têm água para dar para o próprio animal. E aí tem que o município disponibilizar o carro-pipa para poder abastecer, mas ele tinha água. E muitas vezes por falta de conhecimento. E outras vezes, por falta, de boa vontade, de sensibilidade, e aí o cara vai e desmata sem critério. Chegou ao ponto de nós irmos fazer fiscalização e alguém já chegou até mesmo tentar nos furar com a tesoura. Inclusive, hoje o vereador Danilo está aqui e ele estava conosco. Pessoas chegaram a tentar nos agredir porque nós estávamos lá orientando. Porque nós fomos falar, da importância que se deve ter em preservar a água, em contribuir com isso, que é um dever de todos nós. Falando assim de meio ambiente, é uma da secretaria super importância, Jota, para o nosso município, quando se trata da nossa água, do nosso rio, que é a maior preocupação. E que desde criança que a gente sempre escutava os professores falando sobre essa questão.
E o trem foi acontecendo e hoje a gente está vendo o resultado. E na gestão da prefeita Menininha, e o vereador Juliano também participou, num país onde existem leis e não funciona com as leis, imagina sem leis. Então ali foi criado o Código Ambiental. E quero aqui registrar, com o esforço de Laudimiro, Rafael Maiknik, Ivan Taluílio, o vereador Juliano, Joaci, o secretário de Meio Ambiente daquela época, Luciano, e nós, Romildo, nós conseguimos aprovar o Código Ambiental. E aí veio a gestão do senhor, e o senhor começou a aplicar essas leis, entendeu? E implementar. E eu quero aqui nesta noite parabenizar o senhor nesse novo mandato, nessa nova gestão. E boa sorte, pode sempre contar com esta casa. E quero aqui, Donizete e Nicolas, que providenciam um título de cidadão maikiniquense para o nosso J. Teixeira. Está na hora de você se tornar cidadão maikiniquense. Obrigado pela presença aqui, por atender o convite dessa casa. E boa sorte, fique à vontade para suas considerações finais. Obrigado, senhor presidente. Me emociona o senhor falar isso, porque são quase 14 anos que eu estou aqui. E vim no Movimento Sem Terra, né? Eu cheguei aqui no Movimento Sem Terra, que muito me orgulho, porque eu venho de um movimento, né, já atingido por barragens, Movimento Sem Terra, movimento sindical. Eu não me envergonho das minhas origens. Nesses movimentos, eu fui moldado para a luta. Diante de tudo que a gente passa, a gente vai trazendo como aprendizado. E sempre, quando eu ensaio, que a gente inicia um trabalho, eu procuro, né, da mesma maneira, colocar, né, todo o meu esforço, toda a minha determinação para que isso aconteça. Nas minhas considerações finais, eu ia aqui estar lembrando desses nomes que o senhor muito bem, né, trouxe aqui, principalmente o Laudimiro, um cara que eu admiro muito e que me ajudou muito no início, né, o professor Ivan, né, que foi assim, as pessoas que naquela época sempre participou, sempre tiveram imbuídos nessa luta, buscando estar debatendo junto à sociedade a importância de preservar o meio ambiente. Quero assim, agradecer pelo convite. Eu acredito que os senhores estão de parabéns, né? Porque é importante que todos estejam aqui, tenham essa oportunidade de estar expressando, de estar falando das suas conquistas. Quero também aqui deixar registrado aqui para aqui o seguinte: vários trabalhos que é feito no município, ela tem uma participação da Secretaria de Meio Ambiente. Né? Por exemplo, hoje o município, por exemplo, a intervenção do campo, o meio ambiente, ele tem que licenciar. Precisa-se fazer isso. Hospital, existe o licenciamento. Ponte de Pouso Alegre, né, que é uma luta diária aqui do vereador Danilo, mas que esse aqui é um documento da Samacar Grafite, lá da extrativa, que entra como condicionantes das contrapartidas, né, que a empresa vem fazendo. Ponte que liga aqui Brasileira, Pau de Copa, né, e Limão. Né, essa é uma intervenção no rio. E você precisa ter um acompanhamento para que não gere mais degradação, para que não gere, no intuito de se criar algo bom, que também não se faça algo ruim, que venha prejudicar. E nós estamos juntos nesses trabalhos.
Hoje, inclusive no rio em cima, no Guaraná, lá em Joel, né, que vai se iniciar aquelas obras, já estivemos lá para podermos conhecer, porque a prefeitura vai fazer, vai utilizar a mão de obra, vai usar os maquinários. Aí imagine se ocorre um dano, um prejuízo ambiental, que aí o município, que é o órgão fiscalizador, passa a ser réu nessas questões. Então, assim, nós estamos juntos. Aquilo que está em desconformidade, a gente chega ali para Gil, para Armindo, e sempre estamos conversando, né, para que a gente não venha, né, tá causando nenhum dano. Eu quero agradecer, né, o presidente, agradecer a todos que aqui estão, né, todos que nos ouviram. Para mim foi um prazer poder falar um pouco do nosso trabalho, das nossas atividades, e qualquer dúvida, nós estamos à disposição ali na secretaria, ao lado do ginásio, né, de segunda a sexta, o dia todo, estamos ali abertos, né, para poder responder, para poder, né, qualquer situação que está. Lembrando aqui também que sempre tivemos o apoio, né, irrestrito da nossa gestão para isso, porque, assim, para mim era algo muito complicado. Referente ao que você falou da filha de Dona Lourdinha, eu conheci ela, tive com ela, ela veio, acho que de Conquista, na época, alguma coisa assim, a gente conversou. Inclusive, ela estava fazendo um trabalho, um projeto, falamos sobre um projeto que já tinha sido feito, do Rio Maiquinique, mas que a gente não sabe onde é que foi parar, porque, né? Hoje a secretaria tem um biólogo que está como fiscal ambiental com a gente ali também. Então, assim, eu espero que quando a gente reunir todas essas forças, consigamos estar construindo algo melhor e de bom para o meio ambiente do nosso município. Muito obrigado a todos.